Bom, o assunto é educação e por que a educação no Brasil não dá certo. Vamos voltar lá na década de 70. Quando eu estudava, as escolas públicas da minha cidade, Porto Alegre, muitas eram referências. Você precisava fazer testes admissionais para entrar numa escola pública de referência. Então você escolhia uma escola privada que era melhor que essa pública, que era uma referência. Assim é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a escola pública é muito boa e tem escolas privadas. Por que tem escolas privadas? Porque tem escolas que são melhores que a pública. A pública já é super boa. Então, essa privada se obriga a ser ainda melhor, para que as pessoas saiam de um estudo gratuito e destinem uma parte da sua renda para colocar um filho numa escola privada. No Brasil era assim até a década de 80, 90. E aí o que aconteceu? Quando eu fui mãe, eu não tinha mais a opção de colocar o meu filho numa escola pública, porque nesses 20 anos ou 15 anos, a escola pública tinha deixado de ser referência de superioridade e era uma escola considerada muito pior que a escola privada. Hoje, no ano 2021, 2020, as escolas públicas são abaixo da crítica do ponto de vista do desempenho. E, obviamente, as privadas também ficaram muito piores. Então, o ensino no Brasil decresceu em qualidade e é por isso que a gente é o 63º em desempenho lá pelas métricas. Então, assim, vamos pensar comigo. Eu destruindo a escola pública, eu ao mesmo tempo obriguei a classe média a consumir a escola privada. E aí nesse momento a classe média teve que destinar uma parte grande da sua renda para pagar essa escola. Nossa, é quase um imposto. Alguém falou o Brasil gasta pouco com educação. Isso é mentira. O Brasil gasta muito em educação, mas gasta mal, muito mal. E a nossa Constituição de 88 definiu os responsáveis por cada ensino e aí fez, na minha opinião, a grande porcaria. O que aconteceu foi que eles definiram que o ensino fundamental o ensino fundamental todo era de responsabilidade dos municípios, das prefeituras, dos prefeitos. O ensino médio era de responsabilidade dos estados. E o ensino universitário gratuito era de responsabilidade da União. Esse é o primeiro erro. Então, assim, se um estado não investe em ensino médio, o aluno não tem para onde ir. Eu observo isso, por exemplo, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, onde eu tenho uma pousada. A escola de ensino médio está longe de formar um aluno capaz de, por exemplo, passar no Enem. Então, ela existe, mas ela é tão ruim. A educação, a Secretaria de Educação que cuida daquela escola de ensino médio fica a 600 quilômetros da escola. Então, o que acontece é que essa escola sofre um profundo abandono. Então, é tudo muito ruim. E pega justamente o jovem que está no ensino médio, que é aquele jovem que precisa aprender uma profissão, que precisa aprender um ofício, ou que precisa passar no Enem para entrar no vestibular. Quando a gente fala no ensino universitário, ainda é pior, porque nós criamos a universidade pública. E na minha visão, a gente deveria ter o aluno público, e não a universidade pública. Porque eu, por exemplo, estudei na minha vida inteira em escolas privadas.
Evidentemente, eu fiz o vestibular na minha época e passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu passei a ser um aluno que não pagava mais nada. E isso estava errado. Eu achava super errado, continuo achando errado, que um aluno que tem dinheiro, tem recurso para pagar uma escola privada, receba um ensino público. Eu acho que isso está muito errado. Então, nós começamos a inverter a pirâmide. Eu gasto muito no ensino superior, muitas vezes para pessoas que não precisavam desse financiamento, e as crianças que estão lá na base não recebem quase nenhum recurso. Então, com a pirâmide invertida, com todas essas distorções, com o Estado irresponsável para gerir os ensinos médios, por exemplo, a Bahia está há 16 anos sem abrir uma única escola de ensino médio. E se não tem uma escola de ensino médio, também não tem uma escola técnica. Então você passa a não ter profissionais de nível médio. Ou você tem alguém que está formado, ou você tem alguém que não tem o ensino médio. Então começa a criar um problema enorme e começa a jogar, evidentemente, a força de trabalho lá no chão. E aí você vai ter que contratar um profissional formado para uma função técnica, porque você não tem técnicos. Isso é completamente diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu nunca estudei nos Estados Unidos, mas eu tive 2 filhos que estudam até hoje nos Estados Unidos. Então, como é que é lá? Primeiro, a escola, ela é do teu bairro. Então, você só pode matricular as crianças na escola do teu bairro. Isso faz um sentido enorme, primeiro, porque as crianças precisam de pouco deslocamento, se a escola é perto, e depois a família, os amigos, todo o grupo social que envolve aquela criança também faz parte do mesmo bairro, da mesma realidade. Como é que as escolas se financiam nos Estados Unidos? Então, quando você paga o teu imposto territorial urbano, o nosso IPTU, nesse IPTU está dentro desse imposto o valor que vai ser arrecadado e passado para as escolas. Porque esse teu IPTU paga a segurança, a escola e a urbanização do teu bairro, né? Para não ter buraco, para ter rua, para ter parque, enfim. Então, as escolas, sejam de ensino fundamental ou médio, elas todas estão no teu bairro. E quanto melhor a escola, mais vale a tua casa. Então, olha que interessante. Eles criaram um sistema de ganha-ganha. Então, se eu, enquanto pai, me envolvo na escola, melhoro a escola, o que vai acontecer? A minha casa vai passar a valer mais, porque vai ter mais gente querendo morar naquele bairro que tem uma escola boa. Então, olha como é que a gente aqui no Brasil inverteu toda a conta e criou uma confusão de ineficiência, como disseram aí, uma confusão onde um professor ganha muito pouco. Eu conheço profissionais que têm grandes qualificações nos Estados Unidos que escolhem ser professor, porque ser professor vai ter um salário muito bom. E esse salário muito bom é pago pelo imposto das pessoas que moram naquela cidade, naquele bairro, naquele local. Então o Brasil precisa desfazer um nó que foi criado na Constituição de 88 e é absolutamente ineficiente. Não funciona, não trouxe nada de bom e fez com que a gente caísse da década de 70 até hoje. Eu vou terminar a minha fala, porque eu acho que além desse problema
exatamente da Constituição de 88, que partiu essa verba, que fez essas definições, que criou essas competências, às vezes impossíveis de serem cumpridas, eu vou falar, sou obrigada a falar sobre Paulo Freire. E aí eu vou dar voz ao grande jornalista Guzzo, que disse na sua crônica de hoje que foi feito para dar errado. O método Paulo Freire, aspas aqui para o Guzzo, na verdade não é uma proposta de ensino, é um manifesto político do início até o fim. Aí depois ele termina dizendo que o método Paulo Freire jamais foi adotado por nenhum país desenvolvido ou que tenha um mínimo de sucesso no seu sistema educacional. Serve então para quê? Para um país pobre? Menos ainda. Mas como ele é o método Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, ela foi feita para dar errado a cada vez que alguém tenta aplicar alguma coisa do que se prescreve ali. Então, se dessem a Paulo Freire ou aos educadores brasileiros de esquerda a administração do Oceano Pacífico, no dia seguinte já iria estar faltando água salgada no planeta. Então, com isso eu encerro. Quer dizer, um país que tem como guru da educação Paulo Freire, tem milhares de professores trabalhando dioturnamente nessa ideia de formar militantes de esquerda em vez de educar as pessoas, é, infelizmente, um país fadado ao fracasso.